Olá, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, obrigado. E você? Tudo bem também. Silvio, quero tentar dar uma pincelada em todas as notícias, porque são todas muito importantes e fazem parte desse cenário que a gente vive hoje, né? Mas vamos começar com essa questão da fome, que inclusive a gente já trouxe ontem, né? Também na fala de Lula, mas a gente trouxe depoimentos super emocionantes de mulheres da Brasilândia, né? De periferia, que ele se reuniu ali durante o final de semana, falando sobre esse problema da fome. Inclusive trouxemos imagens de uma briga que teve num mercado por conta da cebola em promoção. Então, assim, é uma pauta importante, tem se transformado na principal pauta da esquerda em pleno século XXI, conversava sobre isso também ontem, e é uma pena, né? Infelizmente, a gente vive essa realidade de ter que trazer essa pauta como principal bandeira de luta, né? Olha, essa história é velha, né? Na Geografia da Fome, já do Josué de Castro, lá atrás, né, havia a denúncia de que esse país, embora seja um país rico, aliás, no começo do século XXI ele ocupava a posição da sexta economia do mundo, chegou a isso, não é? Tem milhões de brasileiros passando fome. Esses depoimentos das mulheres, que eu também assisti, uma delas falava assim: eu não tenho nada para comer hoje em casa, nem para mim, nem para minha família. Isso é a expressão maior da, da barbárie. Né? Imagina o seguinte: você tem um país que agora já é a 12ª economia do mundo, está descendo, né? Porque não tem política econômica, só tem assalto aos cofres públicos. Mas mesmo assim, nós tínhamos conseguido sair do mapa da fome. Né? Isso quer dizer, todos os brasileiros estavam em algum momento dos anos 2010, 2008, por aí, né, tendo acesso à comida. E isso foi ficando cada vez pior por conta da estratégia do governo Bolsonaro de promover isenções para empresas, de promover facilidades para os negócios, mas de congelar, por exemplo, o valor real do salário mínimo, que faz 3 anos Sim. que não aumenta, né? E de retirar uma série de políticas sociais, políticas públicas, que enfrentavam esse problema. Então, a questão da fome, ela tem aí uma enorme importância. O próprio Lula já colocou os números, né? Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome, 19 milhões. Você anda hoje pelas ruas das metrópoles brasileiras e não há possibilidade de alguém não chegar para você e pedir uma ajuda, porque tem muita gente morando na rua, tem muita gente desassistida, não tem políticas públicas para abrigar isso, né? Então, o que eu acho que é a principal dimensão dessa notícia é como é que a nossa sociedade permite que mais da metade, 116 milhões de brasileiros, estejam em insegurança alimentar, né, e 19 milhões estejam passando fome. Quer dizer, o problema principal é garantir alimentação para essa gente. Mas o problema societário é uma sociedade que convive com isso, aceita isso, né, e não protesta. É essa a questão que me toca mais, porque, de fato, a fome é o último estágio da dignidade humana. Quer dizer, depois que você fica com fome, depois que você não tem mais energia, você não tem como, né, interagir com a sociedade, você não tem como sair desse buraco. Né? Então, eu acho muito correta a proposição do Lula. Aliás, essa proposição não é nova. Da mesma forma como a geografia da fome coloca essa questão, né, desde há 50 anos atrás, né, o Lula também fez a sua primeira campanha, né, e a sua eleição em cima desse bordão. Todo mundo tem que comer 3 vezes por dia. E é uma plataforma de dignidade mínima para o cidadão Sim. brasileiro, para a cidadã brasileira. Né? Então, o que me choca, né, é que essa questão não sensibiliza o andar de cima, as elites brasileiras, não sensibiliza o governo, que acaba de retirar da Receita Pública 24 bilhões esse ano com a tal da isenção do IPI, a redução de 35% em cima da de 25% que já houve. Esses 25 bilhões, 24 bilhões, fazem uma enorme falta,
porque eles poderiam resolver a história dos 19 milhões de pessoas passando fome, né? Aliás, eu acho muito complicado mesmo que um presidente tenha a autonomia de decidir, via decreto, uma isenção tributária dessa magnitude para favorecer o seu apoio dos setores empresariais. Ele não tem nenhum outro objetivo além do eleitoral, não é? E cortando recursos do Estado que poderiam ser dirigidos para enfrentar essa crise humanitária, vamos chamar com o nome que tem, é uma crise humanitária que nega a dimensão de humanidade de uma parte da população brasileira, que é muito importante e que hoje está tendo que contar com a solidariedade dos cidadãos que se mobilizam para enfrentar esse desafio, essa chaga social, né? Então, eu vejo a questão da fome como uma questão central, né? E já tinha dito aqui em outras oportunidades, quer dizer, essa questão ela une democratas de diversos matizes, desde os democratas mais à esquerda até os democratas mais à direita, ou mesmo o pensamento liberal clássico, que garante que os indivíduos têm que ter suas necessidades básicas satisfeitas. E isso é uma responsabilidade da sociedade, que tem que implementar essa garantia através das políticas públicas, através das políticas de Estado, né? Então, eu vejo aí a perversidade desse governo, né? E o pouco que se lixa sobre a condição humana das crianças que estão passando fome, das Sim. mulheres que estão passando fome, e de uma situação assim que envergonha a todos nós, porque, na verdade, a gente também tem uma parcela de responsabilidade por ter permitido que isso viesse a ocorrer, né?